Nessa hora, vamos fazer a meditação do Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Todos encontraram? Amém. Faremos a leitura alternada de todo o Salmo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos na total dependência do Espírito Santo para que essa mensagem seja fiel, à vontade de Deus, à sua própria palavra. E quando olhamos para o livro dos Salmos, especialmente para esses salmos que são conhecidos como salmos ou cânticos de romagem, como está expresso aí, que vão dos salmos 120 ao 134, Van Groningen, um autor reformado, faz algumas alterações, mas na maioria das vezes as pessoas associam esses salmos 120 ao 134 como os cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, cânticos de ascensão, ou cânticos da subida, dependendo da versão, vão sempre colocar, mas eles se referem às experiências religiosas, às experiências dos judeus, no período em que eles estavam peregrinando rumo às festividades religiosas de Israel. Principais festas eram três: a festa da Páscoa, a do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, pelo menos 3 vezes ao ano, os judeus eram convocados para essas solenes assembleias. E eles não moravam todos em Jerusalém, e moravam dispersos em vários lugares de Israel, de Judá, e peregrinavam nessa trajetória até chegar em Jerusalém. Eles passavam por grandes perigos, só a dificuldade da distância, às vezes a pé, peregrinando em conjunto, mas ainda assim tinham várias ameaças que cercavam aqueles peregrinos crentes que buscavam ir a Sião para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quem poderia guardá-los nessa trajetória? Quem poderia conduzi-los rumo ao seu objetivo e ainda mais trazê-los de volta em segurança, em meio aos perigos, sujeitos à fome, sujeitos a enfermidades? E os inimigos eram diversos, inclusive inimigos entre eles. Nós sempre temos esses problemas. Israel, no decorrer da história, também enfrentou esses tipos de problemas. E os peregrinos, eles não tinham muita proteção. Na verdade, era pouquíssima proteção. Não havia uma guarda de Israel, do rei, que acompanhava. Era difícil, porque eles vinham de diversos lugares e não havia proteção para aqueles homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças que juntos iam à casa de Deus. Eles estavam sujeitos à fome, à sede e a tudo mais. E todos, em algum momento da sua trajetória, e principalmente nos momentos de dificuldades, no momento onde algo aprisiona ou algo ameaça, nós voltamos os nossos olhos para algo ou para alguém. E a pergunta que fica é: para onde ou para quem devemos olhar? Para quem devemos elevar os nossos olhos de uma forma mais elevada? Porque nós olhamos para muitas coisas, temos vários recursos, e o salmista aqui vai nos dizer
sobre isso. Aqui provavelmente o autor deste salmo seja Davi, como é atribuído por muitos estudiosos, embora o seu nome não esteja mencionado. Alguns atribuem a ele justamente por fazerem a comparação com o Salmo 10, versículo 11. Então, suponhamos que esses estudiosos estejam certos e Davi seja o autor. O que Davi queria nos ensinar com este salmo? E a pergunta vai ser também como o nosso tema, o olhar mais elevado na busca por socorro. Vamos repetir esse tema? O olhar mais elevado na busca por socorro. E o salmista nos ensina pelo menos 3 lições preciosas. A primeira é que o olhar mais elevado na busca por socorro não é olhar para os montes. Não é o olhar para os montes. Ele diz: eleva os olhos para os montes. Mas ainda fica a dúvida: de onde me virá o socorro? A certeza que Davi tem aqui é de que não é para os montes, como muitos às vezes interpretam esse salmo, achando que o seu recurso, que o seu socorro está nos montes. Na verdade, estes eram os lugares onde os pagãos construíam os seus altares. E muitos ídolos, incluindo Baal, Astarote, eram conhecidos como deuses das colinas, deuses dos altos, e esses postos ídolos eram muito comuns no meio de Israel, em alguns períodos da história deste povo. E eles então buscavam o seu socorro nestes altos, nestes postos ídolos, nestes deuses pagãos que tinham às vezes a fama de sair de férias, de viajar, de dormir, de cochilar. E o salmo então está trabalhando essa ideia aqui para o salmista, para o povo de Israel, que nessa peregrinação até Jerusalém, que o socorro deles não deve vir dos montes. Na verdade, nos montes ficavam os ladrões também à espreita, procurando um momento oportuno para poder atacar aqueles peregrinos que vinham muitas vezes do vale, da parte de baixo, e estes que ficavam de fato nos montes tinham uma visão adequada como bandidos à espreita para poder atacá-los. E aquilo que parecia ser um refúgio seguro, correr para os montes na hora do aperto, quando precisassem de socorro, na verdade era correr para as garras do adversário, era estar correndo para as mãos do inimigo. Essa era a ideia do salmista e que ele quer combater na visão daqueles peregrinos. Os montes são lugares altos e imponentes, e de fato inspiram grandeza, inspiram poder, inspiram segurança, porque na verdade os montes são grandes, são elevados, e isso talvez, essa imponência toda, confundia de fato aqueles homens, mulheres, aqueles peregrinos que corriam para os montes. E o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? Não é dos montes, ainda que estes sejam elevados. Será do Monte Sião? Será do templo que está lá em cima em Jerusalém, no Monte Sião, para onde eles estavam indo? Davi também está dizendo que não é, nem mesmo o Monte Sião, nem mesmo o templo, que embora tivessem grande importância naquele período, a Jerusalém que tinha uma grande importância naquele período, mas Davi está dizendo, não é do monte, nem mesmo do Monte Sião. Ali não é o nosso maior refúgio, ali não é a nossa segurança completa, o nosso socorro mais elevado na busca por esse socorro, ali não é. Davi vai mostrar que os montes, eles são apenas obras das mãos de um Criador, são obras imponentes, grandes, elevadas, mas há alguém que é maior do que esses montes, alguém que mediu esses montes com balança de precisão, alguém que é superior, muito mais elevado, e Davi diz que não está olhando para os montes como um refúgio, como socorro. Na verdade, olhar para o monte ou para os montes é olhar para baixo. Parece meio incoerente, Olhar para os montes é olhar para baixo? Vou explicar. Na verdade, olhar para os montes é olhar para
as coisas deste mundo, para as coisas terrenas, é buscar apenas nos recursos dessa terra, que embora sejam usados por Deus, e Deus dá de fato muitos recursos aqui neste mundo, os recursos da medicina, os recursos da tecnologia, dos medicamentos, dos médicos, dos aparelhos, de tudo que nós temos, hoje podem ser recursos, que aqui o salmista compara com esse monte, as coisas daqui, mas num olhar mais elevado, na busca de socorro prioritária, acima de tudo, não está nas coisas deste mundo. Ainda que tenhamos especialistas, pessoas capacitadas e capacitadas pelo próprio Deus, os nossos recursos, nosso olhar mais elevado não deve jamais ser focado nos montes. Nós não podemos ficar como que olhando para o chão, procurando algo para encontrar, procurando um socorro, porque nós não encontraremos. Há um olhar mais elevado do que olhar para os montes. Muitos olham para os montes numa visão muito limitada, ou seja, de fato, os montes têm grandes horizontes e, como nós já falamos aqui, inspiram grandeza, mas a visão ainda é muito pequena, é muito limitada. Hoje é dia dos pais, e eu lembro da historinha de um pintinho, como a título de ilustração, e um pintinho que vivia numa chácara muito grande e cercada com a cerca de todos os lados. E o pintinho chegou para o seu pai, hoje é dia dos pais, parabéns papai, e perguntou para o papai: papai, o fim do mundo vai até aquela cerca? Até aquelas cercas longe, pai. O pai deu aquela risadinha. Filho, vem cá. Subiu com ele no telhado, mais alto que tinha ali naquela chácara, e mostrou para ele o horizonte e falou: tá vendo aqueles montes? Lá é o fim do mundo. Mesmo o pai terreno ainda pode ter uma visão pequena, uma visão limitada do que é a grandeza. Davi tinha uma contemplação de algo muito maior, muito mais elevada, e nós somos chamados a elevar os nossos olhos além da nossa percepção natural, além da nossa percepção carnal, comum, humana. Nós somos chamados a olhar com os olhos da fé, e era isso que Davi exortava aqueles peregrinos. Vocês não são apenas peregrinos rumo a Jerusalém, vocês são peregrinos rumo a Jerusalém celestial, a eternidade. E nessa visão ampla, muito maior, é que nós somos desafiados a não olhar para apenas os montes. Então a primeira lição de hoje é que o olhar mais elevado na busca de socorro não é o olhar para os montes. Segunda lição que nós queremos tirar, que o olhar mais elevado na busca por socorro também não é o olhar para si mesmo. Não é o olhar para si mesmo. Buscar socorro dentro de si é pura vaidade, é pura soberba, arrogância. Na verdade, é a vaidade mais pura, mais dura do coração enganoso. Olhar para dentro de si como se algo pudesse vir de dentro e lhe socorrer na hora da maior angústia. Isso é confiar apenas no seu potencial, confiar apenas nos seus recursos humanos próprios, em suas próprias estratégias. E a ideia do salmista é: eleva os olhos em busca de socorro, mas não está em mim. Não está dentro da minha vida, não é que tudo depende de mim, embora muitos nos nossos dias tenham vivido dessa forma, achando que o recurso maior está dentro dele, achando que ele pode. E algumas igrejas, infelizmente, de uma forma antropocêntrica, colocando o poder, a força no homem, imitando o paganismo, imitando até alguns filmes esotéricos que passam, quando o artista ou quando o super-herói está ali enfraquecido, vocês vão lembrar de algum agora, está ali no fundo do poço, já derrotado praticamente, por um fio, e aí de repente ouve aquela voz lá no fundo: olhe para dentro de si mesmo, lá você vai encontrar a força, lá você vai encontrar a resposta, porque ela está dentro de você. E muitas vezes os cristãos dessa forma,
ouvindo essas vozes, né? Insinuando que está dentro de si. Mas na verdade, se nós olharmos para dentro de nós, nós não vamos encontrar nada de bom, como diz aquele cântico, né? Nada de bom Deus vai encontrar, e nem nós mesmos. Se olharmos para dentro de nós, nós vamos ver pecado, vamos ver sujeira, vamos ver um coração enganoso, desesperadamente corrupto. É isso que nós encontramos quando olhamos para o mais profundo do nosso interior. Então, o olhar mais elevado, de fato, não está em nós mesmos. Não é o olhar para dentro de si, como se algo pudesse brotar, como socorro emanasse da vida de um ser humano. Na verdade, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que há maiores necessidades ainda. Vamos ver que estamos em maiores perigos. Maldito o homem que confia no homem. E essa ideia, maldito o homem que confia no homem, não é que confia apenas no outro, não. É que confia em si mesmo, no seu próprio braço. Como se o seu próprio braço fosse o seu socorro. E Davi está dizendo, não, quando eu elevo os meus olhos, no olhar mais elevado, numa busca por socorro, não é nos montes que eu espero que venha, não é deles que eu espero que venha o meu socorro, e muito menos de dentro de mim mesmo, como se eu tivesse algo de bom. A solução não está dentro de nós, a solução não está dentro do ser humano. E então onde estará? De onde me virá o socorro? Essa foi a pergunta do salmista. É claro que de uma forma já retórica, já trazendo a resposta na sequência, ele vai então dizer: eleva os olhos para os montes e para o olhar, e o meu olhar mais elevado na busca por socorro é o olhar para o Deus Altíssimo. Vamos repetir? É o olhar para o Deus Altíssimo, é para aquele que é mais alto, que é mais elevado do que tudo. Não é olhar apenas para as coisas deste mundo, ou para pessoas deste mundo, ou não é lugar para lugares altos deste mundo, é olhar para além dos montes, é olhar para além do universo. Lembram daquele pintinho, né? E o seu pai, né? É a cerca, pai. Não, filho, são os montes. Davi está mostrando que não. Ele olha para o Criador dos céus e da terra, para o Criador de todo o universo, tudo que nós temos. Nossa visão, meus amados, é muito pequena, é muito limitada. Até mesmo os grandes cientistas, com toda a tecnologia, eles ainda não conhecem o universo. Eles ainda não podem ter essa ideia dessa dimensão. Sabem que é grande, que é enorme, mas ainda não compreendem a grandeza de tudo, porque eles olham apenas para as coisas naturais. E Davi diz: eu olho para aquele que criou todo este universo. Se o universo foi criado, alguém muito maior do que o universo, há um Criador elevado, soberano. E esse salmo, ele mostra muito bem essa soberania, esse poder, essa onipotência de Deus. Mostra a onipresença, a onisciência, mas também a onipotência desse Deus. E Davi apresenta isso para aqueles que estavam em perigo durante essa peregrinação. Não é olhar para os montes. Não, olha só que Salmo 10, versículo 11, quando algumas pessoas vieram avisar Davi: Davi, corre, tem perigo, o inimigo está à espreita, estão querendo tirar sua vida. Davi, e eles falavam: corre para os montes, Davi. E no Salmo 10, Salmo 11, versículo 1, Salmo 11, versículo 1, ele diz: no Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Não, o meu refúgio não está nos montes. Ele tem, no Senhor é que eu me refugio. Ele é o meu refúgio mais elevado. É para Ele que eu olho. Para quem? Para o Criador dos céus e da terra. E aí ele vai explicar alguns detalhes deste soberano Senhor, todo-poderoso Criador, que ele está seguro nas mãos dele, porque os seus pés não vacilarão. Por quê?
porque Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Há uma segurança nesse Deus maravilhoso. Davi confia em meio às pedras nessa jornada, nessa caminhada, em meio às fraquezas durante a caminhada, em meio aos perigos, ele diz: Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Ele vai te suster, Ele vai te fortalecer. Lembro, hoje é dia dos pais, mas uma ilustração de pai também, né? Tem os botânicos, eles encontraram uma flor muito rara, e essa flor era muito delicada e estava num penhasco, de difícil acesso, onde apenas uma pessoa pequena e leve poderia ir lá e pegar aquela flor em segurança. E eles amarraram uma corda no menino e falaram: filho, você vai lá. E o menino falou assim: não vou. Não, mas você vai, nós vamos te dar o dinheiro que vai te ajudar durante muito tempo. E ele falou: não vou. Né? E eles insistiram tanto com aquele menino, falaram: olha, mas nós somos 5 pessoas aqui e nós vamos segurar firmes nessa corda. E o menino falou: não vou. E ele tirou a corda e saiu um pouquinho, foi lá e voltou com o pai. Falou: olha, eu vou descer, mas só se meu pai segurar a corda. Ah, mas só somos 5. Não, eu confio no meu pai, eu sei que ele não vai soltar essa corda. E era isso que Davi estava dizendo. Essa confiança de um filho no pai era a confiança de Davi no Pai eterno. Ele não solta a corda, porque não somos nós que seguramos nas mãos de Deus, é Ele quem segura nas nossas mãos, é Ele que com a sua destra fiel não a mim, mas a Ele, as suas próprias promessas, é nele que nós podemos então ter essa segurança. E Davi confiava nesse Deus da aliança, tanto que a expressão aqui é Senhor, expressando, como foi lido o salmo anterior, o Senhor, Deus que se revelou pelo seu nome, que se revelou também ali como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus da aliança que não mudou, e neste Davi podia confiar. Pode soltar, pode me descer, se meu pai segurar, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Nessa jornada de grandes dificuldades, de lutas na nossa caminhada aqui, enquanto estamos não indo mais para Jerusalém, embora tenham muitas peregrinações para Jerusalém, né? Até os dias de hoje, nós não olhamos mais para isso, porque nós somos peregrinos neste mundo, rumos a Jerusalém celestial, rumos à eternidade. E é nessa jornada, durante essa jornada, e nós enfrentamos vários perigos, vários inimigos, e nós precisamos confiar, elevar os nossos olhos para o socorro mais elevado, que é o Deus Altíssimo. Ele olhou para Deus, o Criador, esse que não permitirá que os teus pés vacilem, e ele diz aqui: aquele que não dormita, nem dorme, nem cochila, jamais irá dormir. Eu lembro agora de Elias e os profetas de Baal, né? Lá no Monte Carmelo, quando Elias lançou aquele desafio aos profetas de Baal, né? Olha, subam para o Monte Carmelo e lá nós vamos ter um grande desafio. Aí eles falaram: somos 450, vamos estar no Monte Carmelo, estamos no nosso território, com nossos deuses. Elias sozinho, com um Deus, e ainda no nosso território sobre os montes, já ganhamos essa batalha. E nós conhecemos bem a história, e ali Elias, conhecedor de toda essa adoração a Baal, né, a Astarote, a outros deuses dos montes, ele começa a falar com eles de forma irônica: clame mais forte. Eles estavam lá se chicoteando, se cortando, oh Baal, e correndo, e o dia já ia passando e nada, e ele grita mais alto, talvez ele esteja viajando, né? Grita que talvez ele esteja dormindo, né? Talvez ele tenha ido no banheiro, algumas coisas assim. Ele foi, mas de forma irônica. Mas Deus, aqui o salmista expressa que ele não dormita, como os deuses pagãos, como os deuses dos montes, entre aspas, que na realidade não são deuses, coisa nenhuma, porque não são nada.
E Davi diz: esse Deus, ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele estará com você, velando, protegendo, acompanhando todo o tempo da sua peregrinação. Você não estará só. E para expressar ainda mais como ele não estará só, ele diz: ele é a tua sombra, a tua direita. A tua sombra, a tua direita, ou seja, ele está mais próximo do que qualquer monte. Onde você for, a tua sombra te acompanha. E ele está agora, ele dizendo, a sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo, ela te envolve, ela está com você, e todos os dias, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei todos os momentos, todos os dias com vocês nessa peregrinação até a Jerusalém celestial, até findar a nossa jornada neste mundo, meus amados. Essa é a segurança que Deus, através do salmista, quis passar para aqueles peregrinos, e é essa também que ele quer passar para mim e para você. Você certamente está passando por muitas lutas, e às vezes parece que Deus está ausente, parece que há tantos inimigos e Deus não ouve a oração, Deus não está ao seu lado, mas essa é apenas uma aparência falha, porque assim como naqueles dias, mesmo eles não percebendo, Deus estava presente, Ele também está conosco, Ele está com você, Ele não te deixa jamais. Podemos confiar, e confiança inclui também o descanso, a entrega. Eu confio, eu entrego, eu descanso no Senhor. E é isso durante essa nossa peregrinação. E ele diz também que ele te guardará de todo o mal. É claro que aqui não está significando ausência de lutas, de problemas, ou só conforto na sua jornada, como algumas igrejas, alguns pastores equivocadamente pregam, né? Mas ele está dizendo que a vitória é certa, que Ele estará com você. Ele pode não te livrar de todos os problemas, mas Ele estará com você e não te abandonará. A certeza de que Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, guardará não apenas a parte física, o seu corpo, os seus bens, as coisas deste mundo que te envolvem, mas guardará o principal, a tua alma. Davi percebe aqui, muito além do poder de Deus, o amor de Deus por nós, e o amor em Cristo, a ponto de enviar o Filho Jesus por mim e por você, por amor à nossa alma, para nos guardar, para que nenhum inimigo nos toque, para que nenhum inimigo roube aquilo que é tão precioso, a nossa alma, a nossa vida, a nossa eternidade, muito além das coisas deste mundo. Meus amados, o olhar mais elevado na busca pelo socorro é olhar para o Deus Altíssimo. Então olhe, e olhar para o Deus Altíssimo é olhar para Jesus Cristo, é olhar para a cruz de Cristo, é olhar para aquele que nos amou, nos ama e nunca jamais nos deixará de nos amar. Olhe para Ele, foque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, durante toda a sua jornada neste mundo, a despeito de qualquer que seja a sua luta. Alguns têm lutas diferentes, às vezes na ordem da saúde física, ou psicológica, emocional, outros na ordem financeira, outros nos problemas familiares, outros diversos problemas são acometidos nos relacionamentos. Mas em qualquer que seja durante essa jornada, olhe para Deus, olhe para o alto, olhe para acima dos montes, e você vai receber o seu socorro. O salmista vê aqui o amor de Deus em Cristo Jesus, e ele diz aqui que guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, desde aqui e para sempre. Não é só até acabar aqui, na realidade, é mais do que até o fim do tempo, desde agora e para sempre. A visão do salmista envolve não apenas aquela peregrinação até Jerusalém, é a peregrinação até a eternidade, e isso só é possível pela fé. O salmista já contemplava algo além
do que aqueles peregrinos contemplavam, às vezes apenas num ato de religiosidade, indo para Jerusalém, indo para Sião, indo para o templo, mas o salmista Davi, com a visão de Deus, já olhava para sempre, para o além desse tempo, para a eternidade. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus, e que nós também tenhamos esse olhar elevado, e não tenhamos apenas uma visão de aspectos das obras de Deus, como se estas fossem o motivo da nossa adoração, a causa da nossa adoração, ou mesmo a nossa adoração. Como foi lido no início, os Salmos diz, Salmo 19 principalmente, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo glorifica a Deus, não há som, não há palavras, mas tudo aponta para um Deus glorioso. Mas as pessoas às vezes perdem o foco e adoram a criação, adoram a criatura, adoram o homem. Coloca o homem, ainda que seja um pastor, ainda que seja um líder, e aquele é entronizado como objeto de adoração. Mas a obra da criação deve nos levar, focar os nossos olhos naquele que é o Criador de todas as coisas. Ainda que tudo seja imponente, tudo inspire grandeza, ainda que o universo, de fato, como é grande e elevado, inspire toda essa admiração nossa, toda a nossa adoração deve ser focada, voltada para aquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, aquele que criou os céus e a terra, como disse o salmista. Ele é o Altíssimo, as suas obras proclamam a sua glória, mas nós não adoramos a Deus através das suas obras, nós não adoramos a Deus através da sua criação, mas elas nos levam a adorar a Deus diretamente. Amém? Que Deus nos abençoe. E assim então, como os peregrinos na caminhada ou em suas caminhadas até Jerusalém encontravam dificuldades, mas tinham o Senhor com eles, assim também nós cristãos, nessa nossa jornada até a Jerusalém celestial, até a nossa morada eterna, nós também vamos encontrar, e temos encontrado. E na medida em que o fim dos tempos, ou os últimos dias, ou o último dia se aproxima, nós vamos tendo maiores dificuldades ainda. E é por isso que nós temos que estar atentos, para não desviarmos os nossos olhos, pedir a Deus, rogar a Deus a graça de que mantenha os nossos olhos fitos somente nele, e não nos desviemos do nosso propósito de servir e adorar a Deus, que não olhemos para as obras da criação, não olhemos apenas para as dificuldades, para os inimigos, e nos esqueçamos de olhar para aquele que é o nosso Senhor e está conosco todos os dias e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, o olhar mais elevado na busca por socorro não é o olhar para os montes, para as coisas deste mundo, para os recursos dessa terra, embora muitas vezes sejam estes usados por Deus. O olhar mais elevado na busca de socorro também não é olhar para dentro de você mesmo, como se algo dentro de você pudesse te socorrer. Quando nós fazemos isso, nos deparamos com muito maior fraqueza e somos conduzidos a olhar para algo diferente. O olhar mais elevado na busca de socorro é o olhar para o Deus Altíssimo, é olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, sabemos que o Senhor criou todas as coisas e tudo aponta para Ti. Tudo, ó Deus, manifesta a Tua glória, a Tua grandeza. Livra-nos, ó Deus, de cairmos nas ciladas do olhar pecaminoso, do homem sem Cristo, do homem que não entende a Tua palavra. Ó Deus, livra-nos de olharmos para as coisas deste século
e nos apaixonarmos por elas, e nos apegarmos a elas como se o nosso socorro estivesse no dinheiro, nas riquezas, num trabalho, numa faculdade, como se o nosso socorro mais elevado estivesse na medicina para nos socorrer na enfermidade, ó Deus, no educador, ou em qualquer outro instrumento que é obra da Tua criação. Senhor, ajuda-nos a levar os nossos olhos muito mais alto ainda, para Ti, que és o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não deixe os nossos olhos, Senhor, fitarem apenas nas coisas deste mundo, pois tudo isso é passageiro, mas o Senhor é eterno e nos conduz rumo a propósitos eternos, nos conduz para a Tua glória, glória eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que vive e reina, e nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.